Sem o Espírito Santo, Deus está longe. Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A igreja, apenas um clube. A autoridade, apenas uma forma de opressão. A missão, apenas propaganda. A liturgia, apenas invocação de espíritos. E a vida cristã, uma moral escravizante. Bom dia, que bom que você está aí com a gente no nosso culto online. Saúda nós com essas palavras do patriarca Atenágoras, da Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Hoje nós estamos num domingo muito especial, é o domingo de Pentecostes, onde lembramos como igreja cristã que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre aqueles e aquelas que estavam reunidos na cidade de Jerusalém e criam no Senhor Jesus. Hoje é o aniversário da igreja, porque foi no evento de Pentecostes que surgiu a igreja cristã. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse culto. Inscreva-se no canal e ative o sininho caso você seja novo ou nova por aqui e não deixe de compartilhar este momento também de reflexão com alguém para que mais vidas sejam abençoadas neste dia. E este culto não é realizado em nosso próprio nome, mas nós realizamos este culto em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido a nós termos uma palavra de oração. Oremos ao nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, nós suplicamos que Tu coloques Teu Espírito Santo em nossos corações por Tua preciosa palavra, para que Ele possa nos governar e nos guiar de acordo com a Tua vontade, nos confortar em todas as provações e infortúnios e, refutando todo erro, conduzir-nos à Tua verdade, para que continuemos firmes na fé, aumentemos a caridade e todas as boas obras. E, pela esperança certa da Tua graça que adquiriste com a Tua morte, possamos alcançar também a salvação eterna. Porque Tu reinas com o Pai e com o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus. Amém. Convido a ouvirmos da leitura bíblica prevista para este domingo, conforme carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17, onde a palavra de Deus nos diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do nosso Deus e luz para guiar o nosso caminho. Amém.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, será que o Espírito Santo está entre nós? Como perceber a presença de Deus através do Espírito Santo em um mundo tão manchado pelo pecado e pelo mal? Será que Deus realmente está entre nós? Se Deus está entre nós, então por que o mundo está tão cheio de problemas? Quantas perguntas, não é mesmo? Hoje nós estamos no domingo de Pentecostes, onde lembramos da descida do Espírito Santo sobre os cristãos reunidos em Jerusalém. Assim como a morte e a ressurreição de Jesus, a descida do Espírito Santo é um evento único e que não se repete. O Espírito Santo já desceu e, portanto, não precisa descer novamente. O domingo de Pentecostes acontece no 50º dia após a Páscoa. Há 10 dias atrás, lembramos a ascensão de Jesus, quando ele foi elevado aos céus à vista dos seus discípulos. Porém, Jesus foi aos céus com a promessa do envio do Consolador. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. João 14, 16 a 17. Martinho Lutero, ele interpreta estas palavras dizendo: eles são miseráveis e estarão abandonados em qualquer parte do mundo, não encontrarão consolo em lugar algum e certamente desanimarão por completo se não forem especialmente preservados por um forte consolo provindo do céu. Assim, diante dos males do mundo, Deus nos oferece o Espírito Santo. Lutero diz: aqui, por conseguinte, não há qualquer ira, ameaça ou terror para os cristãos. Existe somente um sorriso cordial e um doce consolo no céu e na terra. Entretanto, talvez falte entre os próprios cristãos uma clareza maior a partir das Escrituras sobre o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo está também na nossa igreja luterana? O Espírito Santo também age em igrejas históricas e tradicionais? Ou o Espírito Santo só age nos novos templos que são abertos pelo mundo? O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre todas estas perguntas? Vivemos aquilo que alguns teólogos chamam de a era do Espírito Santo. Mas não se engane, essa afirmação não tem o objetivo de ser positiva, mas é uma crítica. Há um desequilíbrio na percepção da Trindade. O Pai Criador e o Filho Salvador são esquecidos quando o foco está somente na pessoa do Espírito Santo Consolador. Enfatizam-se as curas e os dons extraordinários, mas esquece-se de falar do cuidado para com a boa criação de Deus o Pai e se esquece de se falar da salvação obtida por graça através de Deus o Filho. Trata-se de uma separação dos sujeitos trinitários. Alguns vivem a religião do Pai, outros vivem a religião do Filho, outros vivem a religião do Espírito Santo. Para compreendermos melhor o evento de Pentecostes, precisamos nos dedicar a entender quem é e quem não é o Espírito Santo de Deus. Para isso, a partir do texto lido de Romanos 8, 14 a 17, vamos dividir a pregação de hoje em 4 perguntas fundamentais. Primeira, quem é o Espírito Santo? Antes de responder a esta pergunta, talvez seja importante dizer quem não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia. Da mesma forma, também não é algum tipo de força. Também não é um fantasma. Nem mesmo é uma energia positiva, que é a moda do momento. Muitas vezes confundem-se essas ideias com o Espírito Santo. Mas então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, não qualquer pessoa, mas a terceira pessoa da Trindade. O teólogo e professor luterano Euler Renato Westphal diz:
Todas as pessoas da Trindade são Espírito, mas a terceira pessoa é Espírito por excelência. O Espírito Santo não é uma terceira versão de Deus, mas a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é Deus como Pai e como Filho, mas com uma obra diferente da do Pai e da do Filho. Enquanto o Pai é o Criador e o Filho é o Salvador, o Espírito Santo é o nosso Consolador. O Espírito Santo não é menos Deus que o Pai e o Filho, mas Deus tal qual o Pai e o Filho. O Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. Além disso, o Espírito Santo pensa, fala, guia e pode ser entristecido conforme as passagens bíblicas que aparecem na sua tela. O Espírito Santo introduz na Trindade uma comunidade. O Espírito supera a relação de eu-tu, de pai e filho, introduzindo o nós. Não cremos em três deuses, mas em um único Deus em três pessoas, a Trindade. Onde está isso na Bíblia? Em Mateus 28:19, Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus cristão é o Deus comunidade, onde os três sujeitos trinitários vivem em amor mútuo, pois o amor é o elo que liga e os torna unidos. Por isso, a descida do Espírito Santo cria a comunidade, pois assim como há uma comunhão entre as pessoas da Trindade, da mesma forma há a comunhão entre os irmãos e irmãs que creem e confessam o Trino Deus. Segunda pergunta: para onde nos guia o Espírito Santo? O Espírito Santo nunca nos guiará à mentira, pois ele mesmo é chamado por Jesus de o Espírito da Verdade, João 14:17. Assim nos diz o teólogo e pastor Gottfried Brackemeyer, ele ilumina, desmascarando ilusões e mentiras e ajudando na análise desapaixonada da realidade. Mas como saber se estamos sendo guiados para a verdade? Saberemos disso se tivermos profundo e verdadeiro conhecimento da Palavra de Deus. Assim como Jesus está no centro das Escrituras, ele também é o centro da Trindade. E a função do Espírito Santo é, portanto, a de glorificar o Jesus crucificado e ressurreto. O ensino do Espírito Santo nunca será diferente do ensino de Jesus. Em 1 João 4:1-3 está escrito: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. O verdadeiro Espírito de Deus sempre guiará os cristãos a confessarem a encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Se o caminho não é Jesus, então não é o Espírito Santo quem está falando, e esse ensino deve ser rejeitado como mentiroso, pois o Espírito Santo nunca nos guiará para longe da doutrina do ensino correto da Palavra de Deus. Além disso, o verdadeiro veículo do Espírito Santo é a Palavra de Deus. Quem busca o Espírito Santo deve escutar o Evangelho. Terceira pergunta: o que faz o Espírito Santo? Como já sabemos, a obra do Espírito Santo é distinta das obras do Pai e do Filho. Conforme Romanos 8,15, através do Espírito Santo somos convencidos de que em nosso batismo somos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da perdição, para que creiamos em Jesus e sejamos salvos em sua graça. Através do agir do Espírito Santo, somos libertos da nossa escravidão para nos reconhecermos como filhos e filhas de Deus, o Pai, através do nosso irmão Jesus Cristo. Enquanto um bom filho está disposto à obediência, o escravo deve obedecer. Assim, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Deus não nos chama de escravos, mas de filhos.
A partir disso, somos também herdeiros da nova aliança em Cristo Jesus. E, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8,17. O escravo não tem direito à herança, o filho tem. Esse direito não é obra humana, mas graça oferecida através da morte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Através do irmão Jesus, seu Pai se torna também o nosso Pai. O Espírito Santo nos dá conhecimento e nos convence da verdadeira salvação conquistada na cruz. O Espírito Santo emerge com a missão de ser memória que atualiza permanentemente o significado da encarnação, da prática, da mensagem de Jesus. O Espírito conserva a continuidade entre o passado e o presente da história. A encarnação é obra do Espírito Santo. Por isso, como filhos e filhas de Deus, é preciso aceitar o convite do apóstolo Paulo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5,25. Como pessoas pecadoras, lutamos diariamente contra o pecado e estamos diariamente na aprendizagem da fé. Esse é o significado da santificação, onde os filhos decidem obedecer ao Pai. Na desobediência, o Espírito Santo intercederá por nós junto ao Pai e procurará nos convencer do nosso pecado para que busquemos o arrependimento. E a quarta e última pergunta: quais são os dons do Espírito Santo? Ao contrário do que muitas vezes acreditamos, os principais dons do Espírito Santo não são a pregação, o louvor, o falar línguas estranhas, as curas, os milagres ou outras manifestações extraordinárias. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo faz uma grande exposição sobre os dons espirituais. Vários dons são citados, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. 1 Coríntios 12, versículos 8 a 10. Paulo cita 9 dons. Porém, para que os coríntios e nós não briguemos para saber quem tem mais dons espirituais, Paulo escreve então o capítulo 13, que inicia dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. 1 Coríntios 13, 1 a 3. O principal dom do Espírito Santo é o dom do amor. E ali onde o amor cristão é vivido verdadeiramente, então ali está a presença do Espírito Santo de Deus. Mesmo que a pessoa cante de maneira desafinada, mesmo que não saiba falar em público, mesmo que conheça apenas uma língua, mesmo que esteja com doenças. Por isso, o fruto do Espírito por excelência é o amor, Gálatas 5:22, e contra o amor não há lei, Gálatas 5:23. Amados irmãos, amadas irmãs, como é bom saber da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Em nossos gemidos e sofrimentos, não estamos abandonados por Deus. Ao contrário, temos a rica presença de Deus conosco através do agir do Espírito Santo. Ele nos faz ser igreja, comunidade, nos guiará à verdade, nos torna filhos e herdeiros no Pai e em Jesus e nos concede o maravilhoso dom do amor. Portanto, em meio aos males do mundo presente, hajamos guiados pelo Espírito Santo com voz profética a este mundo mau. Também permitamos que o Espírito Santo haja em nossas próprias vidas, causando transformação e mudanças onde for necessário.
Para ouvirmos a sua voz, ouçamos atentamente as Escrituras. Para sentirmos o seu toque, vivamos em comunhão. Para termos o seu amor, amemos a Deus e uns aos outros. Para sermos consolados e para também consolarmos uns aos outros. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela às nossas almas Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne mostre o seu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falaz, aos errados concedendo salvação e paz. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Amém. Convido a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. No mundo com tantas doenças, o povo com pouca crença, eu venho pedir cantando em sentimento e versos, eu venho pedir ao vento dar uma volta no universo. Pedi ao vento que leve lembranças pra minha terra. Pedi ao vento que leve paz aonde tem guerra. Pedi ao vento que leve fartura onde tem miséria. Pedi ao vento que leve um beijo nos lábios dela. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que este vento é o nosso Deus. Pedi ao vento que salve o jovem perdido nas drogas. Pedi ao vento que espalhe no céu o perfume da rosa. Pedi ao vento que toda nação seja gloriosa. Pedi ao vento proteção ao filho da mãe amorosa. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que este vento é o nosso Deus. Pedi ao vento pra acalmar as ondas dos 7 mares. Pedi ao vento que leve harmonia a todos os lares. Pedi ao vento que leve embora a impureza dos ares. Pedi ao vento em orações que fiz nos altares. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que este vento é o nosso Deus. Pedi ao vento pra nos conduzir na estrada da vida. Pedi ao vento que encontre a criança desaparecida. Pedi ao vento que dê ao doente conforto e guarida. Pedi ao vento que a minha prece seja ouvida. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que este vento é o nosso Deus.
E assim convido a nós termos uma palavra de oração. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, obrigado que por meio de Teu Filho enviaste o Teu Espírito Santo, a nossa companhia, o nosso consolador em meio a tantas dificuldades. Obrigado que Ele sempre nos guia à verdade. Obrigado que é o Teu Espírito Santo quem esclarece a nós a Tua palavra, pois sem o Teu Santo Espírito, a Bíblia seria um livro como qualquer outro e o seu significado espiritual estaria selado. É através do Teu Santo Espírito que a Bíblia se torna um livro aberto para que possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas. Por isso pedimos que através do Espírito o Senhor continue falando conosco sempre e somente através das Escrituras, pois este é o veículo do Teu Espírito para que o Senhor fale conosco. Que o Senhor possa abençoar e cuidar de todos que assistem a este culto online, que Tua bênção e Teu amor estejam presentes e que lá também o Consolador esteja bem presente em toda aflição e dor. Tudo mais o que está em nossas mentes e corações que nós não falamos, agora entregamos ao Senhor na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E assim recebamos da bênção de Deus na sua casa. Se você estiver assistindo pela televisão, faça assim com as suas duas mãos. Se você está assistindo e segurando o celular, então segure o celular e faça assim, deixe a mão aberta, uma das mãos, e assim recebemos da bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Ide na paz do Senhor. Amém.